Glória a Deus. Acalma o seu coração. Tranquiliza. O Senhor está aqui. Não aqui. O Senhor está aqui. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. O Senhor está no controle da situação. O controle está nas mãos do Senhor. O domínio e a autoridade vem dele. Não se preocupe. Não fique ansioso. Não se desespere, nem tampouco se altere. Acalma o seu coração. Mesmo que a situação esteja tão difícil, tão desfavorável, sendo tão forte a crise, a prova, o desafio, a luta, ei, o amor de Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu de você. Abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo, nesta noite, finalzinho de noite de 13 de outubro, já início de madrugada de 14 de outubro de 2022, chegou o momento de você acalmar o seu coração e confiar na promessa do Senhor, porque a palavra dele se cumpre. Ela não volta vazia sem antes haver se cumprido por inteiro. Acalma o seu coração. Niédia Ferreira, Lindáurea Reis, Cíntia Celestino Amorim, Ju Fernandes, Fabiane Mota, Ana Belo, Luciano Machado, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abra o seu coração, Suelaine Gomes, Andressa, Thelma, Gilberto Bispo, Fabiola Bandeira. Deus abençoe a cada um neste momento. Mas receba aí esta palavra. Alice, seja bem-vinda. Receba aí essa palavra. Acalma o seu coração, aquieta, tranquiliza, sossega, não desanima, não desespera, não apavora. O Senhor continua no controle. Jacilene Lima, Deus abençoe. É necessário, sim, é necessário passar por muitas situações ao longo da caminhada, mas o Senhor garantiu que estaria conosco. O Senhor garantiu que estaria conosco. Eu vou repetir, o Senhor garantiu que estaria conosco. Não se preocupe, não se angustie, não se apavore, não se desespere. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Não se assuste, não tenha medo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que você tem medo? Por que você segue com essa angústia, com essa ansiedade, com toda essa perplexidade no seu coração, na sua mente? Acalma, minha irmã. Aquieta, meu irmão. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Tranquiliza. Vá em frente. Vá em frente, erga a tua cabeça e vá em frente. Não fique pasmado e nem paralisado com as adversidades ao seu redor. Jesus avisou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Anime-se. Anime-se. Ezenilda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Anime-se. Você não veio aqui hoje só para ficar acabrunhado. Veio. Eu tô cansado, trabalhei até agora. Vocês acreditam que eu terminei o serviço? Eu falei que abria a live às 23h59. Eu terminei o serviço às 23h56. Foi o tempo de tomar um gole d'água. Tô cansado, mas não tô desanimado.
Porque Deus é fiel. Porque Deus não nos desampara. Deus está conosco. Por isso você pode acalmar o seu coração nessa madrugada. Você pode acalmar o seu coração, Alexandra Soares, Deus abençoe. Genilda, Holanda, Deus abençoe. Acalma, tranquiliza, sossega aí, povo de Deus. Por que você está tão preocupado? O que eu tenho que fazer, Alexander? Eu tenho que entregar na mão dele. Hoje eu falava para um irmão que pedia ajuda em oração. E eu dizia para ele: ei, lembre-se do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jaqueline da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu. Só que é interessante, ele ouve, mas às vezes a resposta demora um bocadinho. Foi assim com Daniel. 21 dias Daniel permaneceu em jejum e oração, mas Deus já havia ouvido no primeiro dia e já havia liberado a resposta, só que houve uma guerra no mundo espiritual. A gente precisa fazer uma leitura do mundo espiritual. Você precisa entender que Deus não é surdo, só que tem o tempo. Tem o tempo. Tem o tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina isso a partir do verso 1. É necessário entender que Ele não te deixou só. Abra o seu coração nesta noite. Nós vamos orar. E eu vou dizer ainda mais. Ele não mandou você mudar a sua caminhada. Tem gente que mudou o método só para poder ver se muda o resultado. Tá tão desanimado porque não está conseguindo nada e mudou o método. Sabe, queridos, essa palavra que eu vou ministrar veio primeiro me alimentar. Valdenir, seja bem-vindo, Deus abençoe. Mas antes eu quero orar com você. Antes eu quero clamar junto com você. Mas será que ainda é possível você me ajudar compartilhando esta live? Convidando pessoas para estarem conosco? Guilherme, seja bem-vindo, Deus abençoe. Guilherme Pereira. Será que você ainda pode me ajudar convidando todas as pessoas que você puder para estarem com a gente? Se você está comigo ao vivo neste momento pelo Instagram, basta que você use essa setinha, esse aviãozinho aqui no cantinho e convide. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, você pode compartilhar o vídeo, a nossa transmissão, e outras pessoas serão abençoadas e alcançadas não pelo Alexander, mas pela palavra. Pela palavra e pela oração. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. A oração do justo faz a diferença. É por isso que eu não abro mão de orar com você. Noite após noite. Seguimos juntos rumo a 1000 dias de lives. Não é mesmo, Suelaine Gomes? Seguimos juntos a caminho dos 1000 dias de lives. Hoje estamos pelo 923º dia. Já completamos 923, contagem regressiva para os 1000. E eu não abro mão de orar com você, porque a oração do justo muda a situação. Abre os céus. E se você crer, você vai romper em fé
porque Deus ouviu o meu clamor. Deus, Xisley Guimarães, bem-vinda, Deus abençoe. Deus ouviu o meu clamor. Dá uma espiadela lá no Salmo 40. Rosilene George, Franca Vasconcelos, Deus abençoe. Dá uma espiadela lá no Salmo 40. O que diz a palavra de Deus? Para não parecer que é só o Alexander que está criando situação. Esperei confiantemente, outra tradução diz com paciência, pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele ouviu o meu clamor. Está escrito. Shalom Adonai. Está escrito. Ele ouviu o meu clamor. E por que você está aí tão derrubado, tão desanimado, tão deprimido, tão chateado, tão cabrunhado? Cristiane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Erga a tua cabeça. Ele ouviu o meu clamor. Lucinha Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe. Ele ouviu o meu clamor. Eugênia Silveira, Deus abençoe. Ele ouviu o meu clamor. Daniane Melo, Deus abençoe, seja bem-vinda. Ele ouviu o meu clamor. Vera Lúcia, Josivane Mendonça, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Ele ouviu o meu clamor. Paz do Senhor, Daniane. Ele ouviu o meu clamor. Uai, se ele ouviu o meu clamor, eu não temerei. Rafael Costa, Reginaldo Santos, bem-vindos, Deus abençoe. Ele ouviu o meu clamor. Então eu posso erguer a cabeça. Miriam, seja bem-vinda, paz do Senhor. Bom dia para você aí, do outro lado do Oceano Atlântico. Ele ouviu o meu clamor. Então eu não preciso me apavorar. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso me inquietar. Acalma o teu coração aí, meu irmão. Ele ouviu o meu clamor. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra pela fé. Porque quando eu clamo, o que é que eu faço? Eu entrego. Entrego na mão dele, confio e descanso. Entrega, Salmo 37:5, o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais, ele fará. Você já entregou seu caminho? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Você já entregou seu caminho? Ele não mandou você mudar a estratégia, não mandou você mudar nada. Você tem que entregar e confiar. Você tem simplesmente que se colocar na presença do Senhor, porque é Ele que faz a obra. Fátima Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Não é você. Também não sou eu. Eu não dou conta de fazer, não. E para ser sincero, você também não dá, não. Tanto assim que a Bíblia diz: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. É momento de exercitar sua fé. Então entrega. Entrega e confia. Sim, vamos orar. Dei aí uns minutinhos para você compartilhar a live para que outras pessoas estejam conosco na oração. E depois eu vou deixar para você uma rápida reflexão acerca da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todas estas vidas que estão conosco, ouvindo a Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por todas elas. Cada lar, cada família, cada ministério, cada irmão e irmã aqui presentes. Eu agradeço a Deus. E neste momento, Pai, eu uno a minha fé
a fé desses irmãos e irmãs, crendo no sobrenatural de Deus. Débora Caetano, bem-vinda, Deus te abençoe. E liberando palavra de fé e esperança. Afinal de contas está escrito, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor ouviu o meu clamor, respondeu a oração. Como é maravilhoso estar na presença desse Deus, presente e real, vivo e, como dissemos na live anterior, Emanuel, Deus conosco. Pai, aproveito para também apresentar cada vida com seu nome escrito nas páginas dos cadernos de oração. O Senhor conhece cada situação, cada lar, cada família, cada ministério, cada enfermidade, cada processo, cada demanda na justiça. O Senhor conhece cada circunstância vivida por essas pessoas. Josi Souza, bem-vinda, Deus abençoe. E tu bem sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, para que o Senhor venha ouvir o clamor. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade, porque o Senhor não é um Deus que fica indiferente. Muito pelo contrário. Rosânia Ezaquiel, Deus abençoe, bem-vinda. Pelo contrário, o Senhor não é um Deus que fica indiferente. Ao invés disso, é um Deus que se manifesta e ouve nossa oração. Vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Socorro Farias, Deus abençoe, bem-vinda. E completa a tua obra. E faz o milagre. Sim, cremos num Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vem, Espírito Santo, e toca em cada um, neste momento, com o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Nós oramos e já te agradecemos. Obrigado, Jesus. Queridos, muitas vezes nós estamos já levantando acampamento, não é mesmo? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5, você vai encontrar, logo no início do capítulo, você vai encontrar a história quando Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Você vai encontrar a história de uns pescadores. Um deles era Simão, Pedro. E eles estavam lavando as suas redes. Quantas vezes nós estamos lavando as nossas redes? Fracassados, derrotados, cansados, humilhados e envergonhados. Assim estavam esses experientes pescadores. E Jesus viu os dois barcos. Josiane Cosme Melo, bem-vinda. Ana Fonseca, bem-vinda. Deus abençoe vocês. E aqueles homens estavam com seus barcos já na praia, lavando as redes. E Jesus chegou. No momento da derrota, no momento do fracasso, no momento da tristeza, no momento da angústia, de pescadores experientes que passaram a noite toda e não pescaram nada. Muitas vezes não se trata de preguiça, ou de vagabundagem, ou de falta de dedicação. Muitas vezes é para a glória de Deus, porque Deus queria mostrar, Jesus queria mostrar que a palavra dele tem poder. E ele chegou, primeiramente, ele
pediu que afastasse um pouquinho o barco. E ele do barco então ensinava aquelas pessoas. E pregou por horas. E então ele se dirigiu a Simão Pedro e disse: vai novamente pescar. Queridos, talvez Pedro já estivesse pensando assim: eu acho que a pesca não é meu negócio, não. Eu acho que o meu jeito de pescar não está bom. O problema não está no seu método. O Senhor não mandou você mudar o método. Eu mesmo vinha me questionando, sabe? Tanto tempo ministrando aqui nas lives. E o Senhor não mandou mudar o método. O Senhor não mudou alterar o curso. O Senhor não mudou a dinâmica, nem a estratégia. Geisiane Nascimento, bem-vinda, Deus abençoe. Então Jesus fala com aqueles homens, especialmente com Simão, e diz assim: faze-te ao largo e lança as redes. Edmilson Caetano, seja bem-vindo, Deus abençoe. Faze-te ao largo e lança a rede outra vez. Como é difícil dizer para um cara que fracassou e outra vez. Só Jesus para fazer isso. Como é difícil, Luzinete de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Como é difícil dizer para um camarada que falhou, vai de novo. Vai de novo. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro então responde: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nós falhamos. O Senhor Jesus está falando para você e outra vez, e você está dizendo que não deu certo. Ele sabe que não deu certo, mas Ele quer que você vá de novo. Vai de novo. Vai outra vez. Não mude o método. Jesus não mandou Pedro mudar o método. Não, Pedro, agora em vez de pescar com rede, você vai pescar com arpão. Não mude o método. Lançai as vossas redes. Novamente. E quando você vai outra vez? Quando você obedece. Quando você faz aquilo que Jesus mandou fazer e não o que você queria. Quantas vezes eu já falei: Senhor, eu vou parar com esse negócio de ministrar em live. Não está dando certo, não está adiantando nada, estou perdendo tempo, estou cansando os outros. João Victor, bem-vindo, Deus abençoe. Ah, já deu, tá bom. Aí vem essa palavra e diz: não mude o método. Não mude o método. Eu não mandei você mudar o método. Se você permanece, você vai pescar. A questão é permanecer. A questão é permanecer e obedecer. Tanto que Pedro disse assim: olha, sob a tua palavra, eu fracassei. A noite passada foi um fiasco. Elaine Mendonça, bem-vinda, Deus te abençoe, cantora. A noite passada foi um fiasco. Foi a derrota. Foi a vergonha. Foi a humilhação de um pescador experiente que voltou com a mão vazia. Gleice, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Só que o Senhor disse para ele: lance a sua rede novamente. Não mude o método. Luiz Carlos, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Lance a sua rede novamente. Não mude o método. Não mude o que eu não mandei você mudar. Quando Pedro obedece, vocês conhecem o resultado. Eles apanharam tantos peixes que as redes já estavam se rompendo. Pode deixar, Gleice. Manda um beijo para eles sim, fique tranquila. Estão passeando, aproveitando a semana do feriado e estão visitando minha sogra. Mas eu dou o recado, Gleice. Deus abençoe. Saudade de você, menina. Sumiu? Não mude o método.
Não mude o método. Deus não te mandou mudar o método. Então continue. Permaneça. E você vai encher suas redes. Pode não ser na hora que você queria, porque Pedro, assim como os demais, queria ter pescado durante a noite. Jairo Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Mas não é quando eu quero. Não é quando você quer. É quando Ele quer. E até que se cumpra, Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40. Michele, seja bem-vinda, Deus abençoe. PH, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Até que chegue o tempo, Linda Alves, Deus abençoe, bem-vinda. Até que chegue o tempo, o que eu tenho que fazer? Continuar. Não posso mudar o método. Mesmo que eu fique aqui até 1000 dias, 2000 dias, 3000 dias, eu não sei. Carolina Santos, Roseli Pereira, bem-vindas, Deus abençoe. Mas eu não posso mudar o método por minha conta. Não mude o seu método por sua conta. Vai dar ruim. Como essa palavra falou comigo. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Espero que fale convosco, como tem falado comigo. Não mude o método. Elisângela Bezerra Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Não mude o método. O que Deus designou precisa ser feito do jeito dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É Barbosa, Deus abençoe. Josi Barbosa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Isso, Anabela. Deus me ajude a lançar a rede novamente. Essa é uma oração bastante sábia. Porque às vezes a gente não tem força. Está tão cansado, tão desanimado, tão fraco. Tão arrasado. Então a gente precisa pedir força para lançar a rede de novo. Força para lançar a rede outra vez. Do jeito que ele mandou. Não mude o seu método. Não mude o seu método por conta própria. Veja que interessante, eu vou dar um outro exemplo. E se Davi tivesse mudado o método? E se Davi tivesse mudado o método? Já parou para pensar nisso? Quando ele matou Golias? Ele já havia matado o leão e o urso. Com o método que Deus deu a ele, como pastor. Francinete Ferreira, bem-vinda. Deus abençoe. E aí, quiseram mudar o método para Davi. Deram para ele uma armadura. Davi não tinha nada a ver com a armadura. Davi não tinha nada a ver com a armadura. Ele era pastor de ovelhas. Você vai encontrar essa palavra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 1 Samuel 17, 38. Nadir do Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi não mudou o método. Já parou para pensar nisso? Davi não mudou o método. Se você tentar mudar o método, e se Davi tentasse inventar moda, feito diz o outro, ia morrer. Ele não ia conseguir lutar com aquela armadura. Ele ia usar o método que não era dele.
Talvez aquela armadura funcionasse para outro, não para Davi. Davi fez o quê? Ele tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que havia trazido. Isa Cris Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Davi seguiu o método que Deus deu a ele, e ele havia dito até para Saul, teu servo, apacentava as ovelhas do seu pai, quando vem um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse é o método que Davi usava. Cajado, pedras, alforge, funda. Esse é o método que Davi conhecia. Se ele fosse mudar o método, ele não teria derrotado Golias. Não mude o método. Não mude o método. Eu dei aqui o exemplo do Antigo e outro do Novo Testamento. Não mude o método. E a gente quantas vezes é tentado a mudar o método? Pedro porque estava arrasado. Davi porque seria uma honra lutar com a armadura do rei. E às vezes a gente cai na tentação. A gente cai na tentação. Nossa, que linda a armadura do rei. Eu vou ficar bonito nesse negócio. Eu vou ficar bem na foto. Deus não mandou mudar o método. Se mudar o método por sua conta, vai se dar mal. Não mude o método. Não mude aquilo que Deus não mandou você mudar. Jussara Miranda, bem-vinda. Deus abençoe. Não mude o método. Pelo contrário, vá em frente com as ferramentas que o Senhor te deu. No meu caso, ele falou, fique, ministre, ensine através das redes sociais. Até quando? Por quê? Não sei. Mas não posso mudar o método. Nem tampouco querer inventar. Porque Ele é o Senhor e não eu. Pense nisso. Reflita. Ore a respeito. Rosana Moro, bem-vinda. Deus abençoe. E avance. Avance. Sem alterar o que Deus mandou você fazer. Alcineide Silva, bem-vinda. Deus abençoe. Se Davi tivesse mudado o método, teria problemas. Se Simão Pedro tivesse pensado em mudar o método, as redes continuariam vazias. Não mude o método, exceto se o Senhor mandar. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite de descanso, de refrigério e de renovo. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente amanhã para mais um tempo na presença de Deus. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.